Alargar as redes. Padre Manuel Mendes convida-o à procura da mensagem de esperança e os valores da Igreja Católica para os desafios de hoje. Muito boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Voz dos Moris e do Alargar as Redes. Boa tarde também, Luís. Vamos continuar então agora neste mês de agosto a nossa apresentação de 4 santos. Vamos fazer agora o segundo, que nos são propostos pela Igreja durante este mês de agosto e que podem ser inspiradores, porque são exemplares, as suas vidas é exemplar na vivência da fé, no tempo em que viveram e também para cada uma e cada um de nós hoje, porque o grande chamamento, a grande vocação do cristão é exatamente a vocação à santidade, e é o próprio Deus que nos faz santos. Falta perceber como é que nós deixamos Deus de facto santificar-nos. E é interessante que depois de termos falado de uma mulher santa do século XX, Santa Teresa Benedita da Cruz, cuja memória é assinalada no dia 9 de agosto, mas por ser domingo, enfim, a gente pode lembrar, e eu lembrei o nome dela na oração eucarística, mas sem fazer a memória como habitualmente é proposto. Mas depois de termos falado de uma mulher deste século, com uma vida, enfim, a sua vida muito concreta, marcada por uma série de circunstâncias, hoje vamos voltar quase ao princípio, falar de um santo que é um santo muito presente, muito influente. No meu pequenino livro sobre o São Lourenço, quem o escreve é também um Lorenzo Gomes, e que diz que de facto se o avô dele, se já um bisavô, aceitava ser padrinho de um rapaz desde que ele se chamasse Lourenço, e portanto ele na própria família são muitos Lourenços, porque de facto é uma figura, vamos dizer, omnipresente na história. Há coisas muito interessantes sobre o São Lourenço. Estamos a falar de um santo do século III e portanto seria interessante, antes de avançarmos com alguns momentos concretos da sua vida, que nos situasses exatamente nesse século III, porque esta história da Igreja não foi assim tão pacífica como às vezes parece, e os tempos não seriam assim tão fáceis nessa altura, de modo diferente do que é hoje. Portanto, Luís, vamos começar exatamente por aí, por tentar situar este São Lourenço no seu tempo, na história concreta em que viveu. Muito boa tarde, Padre Mendes, e muito boa tarde também aos nossos ouvintes. Realmente, esse deve ser sempre o primeiro ponto de partida e principal ponto de partida quando abordamos a história de alguém, seja ele quem for, ele ou ela quem for, e se a queremos compreender com a profundidade e com a objetividade que esse exercício exige, porque não há, como já temos vindo a dizer em diversas circunstâncias, o Padre Mendes acabou de certa forma de invocar essa ideia. A santidade, ao contrário do que possamos porventura pensar ou considerar, não é algo, os ouvintes perdoar-me-ão a expressão, mas não é algo que cai do céu aos trambolhões. É algo que acontece ou que se verifica num exercício permanente na vida destes homens e destas mulheres concretos, nos momentos concretos dessas mesmas suas existências, em que eles vão fazendo esse permanente confronto, como dizia também há 8 dias, esse diálogo, esse confronto, às vezes duro, entre aquilo que é a proposta, aquela que é a proposta do Evangelho e aquela que é a circunstância concreta que lhes é dado viver. E é desse esforço que pode surgir a santidade. Portanto, sim, isso é muito importante. Desculpa, Luís, é porque às vezes nós temos a ideia de que a santidade, eu creio que é uma ideia, enfim, que é errada, mas que é muito difundida, de que de facto o santo é aquele que está longe da vida concreta, longe do mundo, e realmente a santidade é vivida no mundo, e a gente santifica-se no mundo, e no mundo concreto e na vida concreta que se vive e que se escolhe, e isso é muito significativo. Sim, sem desprimor para os santos e santas também
na sua imensidão de santos e santas da vida contemplativa, mas como também já aqui dissemos, a vida contemplativa não significa uma fuga mundi, uma fuga do mundo total, pelo menos no sentido em que precisamente nos primeiros séculos da Igreja, ela era entendida. E de facto, a vida de São Lourenço, o que conhecemos dela, aponta-nos para um momento de verdadeira e profunda crise dentro do viver e da história do cristianismo, desta comunidade nova que se estava, de certa forma, ainda a libertar ou sim, vou dizer desta forma, a libertar da sua identidade estritamente judaica, por um lado, e por outro lado também vivendo sempre em contexto do Império Romano, pois enfrenta diversas e profundas dificuldades precisamente por causa desse contexto. Sim, é interessante, eu não sei se tu ias falar disso, mas é engraçado que nessa altura, pelo menos aqui no meu livrinho diz isso, que os cristãos, enfim, porque diziam que comiam o corpo de Cristo, eram acusados de fazer sacrifícios humanos, porque se tratavam por irmãos e irmãs uns aos outros, eram acusados de incesto. De facto, o cristianismo foi uma novidade de tal forma nova, passa o pleonasmo, que realmente deve ter assustado e era incompreensível. Era incompreensível. Sobre tudo isso, a novidade, disse bem, a novidade era tão radical que quem não estava por dentro do assunto. Exatamente. Quem não estava literalmente por dentro do assunto, como hoje, pois interpretava mal aquilo que ouvia dizer sobre os cristãos. Só no século IV haveremos de ouvir ou de ler algum pagão a escrever "Vede como eles se amam", mas aqui ainda estamos numa fase anterior e, para dizer também, é preciso dizer, porque é isso que também dá o verdadeiro contexto, o contexto mais próximo da história deste homem, é este de que entre os finais do século II e todo o século III estamos num período das mais problemáticas e ferozes perseguições que os cristãos viveram, pelo menos nesta primeira fase, nesta primeira parte da sua história. Todo este século, logo, não vou dizê-las todas, mas precisamente por a altura em que a vida de Lourenço acontece, temos uma perseguição geral lançada em 250, no ano 250, pelo Imperador Décio. Lourenço há de ser vítima das perseguições gerais também aos cristãos, levadas a cabo por Valeriano, em 257, 258, mais tarde em 261 o Imperador Galiano aí parece que recua um bocadinho, dá alguma liberdade, alguma tolerância em relação aos cristãos, mas já no final do século III e na transição para o século IV, 284 a 305, Diocleciano restaura o culto ao Imperador e faz uma nova perseguição, também ela muito, muito drástica, contra a comunidade cristã nascente. Portanto, é um século de crise, é um século de perseguição, é um século de muita dor, muito sofrimento e de muita injustiça. Os cristãos sentiam-se injustiçados porque injustamente acusados de coisas que eles, de facto, não faziam. Essa coisa do antropofagismo, de comerem carne humana porque dizerem que comiam o corpo de Cristo, da coabitação e da poligamia, pelo facto de se tratarem como irmãos, mas é uma irmandade, ou melhor, uma fraternidade diferente. Mas lá está, os romanos, os pagãos, não percebiam esta linguagem, não conheciam a fundo o sentido concreto destas expressões e, como sempre, e aqui podemos dar um salto para a atualidade e para aquilo que é algo transversal da história humana. Diante do desconhecido, diante daquilo que não compreendemos, só temos duas reações: ou o medo ou o ataque. Ou o medo, fugimos, separamos-nos, tentamos distanciar porque não queremos meter-nos por aí, ou então tentamos aniquilar, tentamos eliminar, porque de facto aquilo choca, aquilo perturba-nos, portanto nada melhor do que acabar com o problema logo. E altera de facto a ordem que havia, aliás com o próprio Cristo aconteceu o mesmo. Duas coisas, enfim, sem saber o que é que tu ias dizer a seguir, mas uma delas era que também estava sempre em causa a questão do culto ao imperador, a que os cristãos se recusavam, não é? Claro, no contexto romano, de facto, o imperador era
era Deus, como se fosse Deus, e portanto esse culto, e os cristãos sempre recusaram adorar só mesmo a Deus, não é? Isso é importante. E a outra coisa que eu queria dizer, e tu desenvolves a seguir, era exatamente chamar a atenção para a palavra mártir, porque de facto São Lourenço é assim uma espécie de protótipo do mártir, não é? Enfim, é mais o São Sebastião talvez, sim, mas o Lourenço ainda é anterior. E só para dizer isto, que a palavra mártir significa apenas isto, testemunho. Exatamente. É só que significa isso. E portanto o testemunho da vida daquele que permanece fiel até ao fim, que recusa adorar o imperador, que recusa, enfim, uma série de coisas normais à sua volta, porque escolheu a via do Evangelho, escolheu a via de Cristo. E no caso de Lourenço, já lá íamos chegar, ainda é mais curioso porque ele nem de tal foi acusado. A circunstância da morte foi por estar ao lado do seu bispo. E isso é muito interessante. Ou seja, nem sequer foi por renegar, ou melhor, por ser forçado a renegar a fé e a recusar-se a renegar a fé. Foi mesmo por ser quem foi. Por assumir a sua identidade como diácono do Papa, já lá iríamos, e nessa circunstância o Papa morreu e ele acaba por morrer com o Papa, quer dizer, por estar ao lado dele, quer dizer, isto é muito interessante, é muito belo ao mesmo tempo. Mas sim, são tempos e é importantíssimo que sublinhemos esta questão do verdadeiro sentido da palavra martírio, porque também não podemos confundir, eu uso esta expressão nas minhas aulas para ajudar os meus alunos a perceberem melhor, e faço aqui também aos microfones da rádio, porque tenho a esperança que seja mais fácil assim a entenderem. Não estamos a falar de kamikazes. O mártir não é um kamikaze, estes pilotos japoneses que se metem dentro do avião e se atiram contra, ou no 11 de setembro, que se atiram contra o Pearl Harbor ou contra as Torres Gêmeas, não. Não é aquele que vai à procura da morte. É aquele que, sentindo e sabendo que a morte o apanha, ou está a apanhá-lo, ou pode apanhá-lo pela escolha de vida que ele faz. Exatamente, enfrenta e não foge dela. Ele não escolhe a morte, ele escolhe viver de acordo com a sua convicção, a sua fé, e sabe que isso pode trazer-lhe a morte. E ele não desiste, não é? Eu não posso deixar de trazer para aqui um outro exemplo, lá está, seriam muitos, não por ser um dos santos ou santas de agosto, mas por ser outro testemunho de martírio deste tempo que ficou clássico e que ficou como também ele paradigmático desta atitude, que é o martírio de Santa Perpétua e Santa Felicidade. Duas mulheres que são lançadas para o circo romano, literalmente para o meio dos leões, e em in extremis o próprio oficial romano quase que as quer salvar, e in extremis põe à sua frente o seu pai e os seus filhos. E pergunta-lhe: tu estás ciente do sofrimento que vais criar no teu pai por ver a sua própria filha morrer diante dos seus olhos? Estás ciente do sofrimento que vais criar nos teus filhos, que vão ficar sem mãe, só porque não queres renegar a tua fé? E elas: sim, estou, mas não vou renegar a minha fé. E esta coragem, este sentir que isso sim, esta que é a verdadeira vida, uma vida que, como o próprio Jesus diz, não sois vós que me tirais, sou eu que o ofereço, é muito este o sentir, lá está, do verdadeiro e profundo testemunho, que depois tem como consequência a morte. Mas a morte não é procurada. A morte é consequência de uma vida assumida como tal. Mas eu sublinhava isso, e nós vamos avançar, mas sublinhava exatamente porque todos nós somos mártires neste sentido, ou melhor, todos somos chamados a ser mártires neste sentido, exatamente pelas opções que fazemos de fidelidade ao Evangelho. Quais são as consequências dessas opções? Pois dependerá dos tempos, depende de muitas circunstâncias, mas o martírio é realmente essa vida de fidelidade e de escolha radical e que não vacila diante disso. Sim, de facto, se quisermos dizer isso de uma forma até plástica, os mártires na história da Igreja são de facto os radicais. São aqueles que não fogem e que assumem com todas as letras o que é que significa testemunhar o Evangelho. Aliás, há essa frase
que eu agora me está a esquecer de quem é, que sangue de mártires, semente de cristãos, Tertuliano, não é? se não me engano. Tertuliano, exato, eu creio que sim. É isso. E o que falta hoje, nós estamos aqui neste diálogo entre o ontem e hoje, o que falta hoje, se calhar, é exatamente este sangue de cristãos, gente que é fiel, e depois hão de aparecer cristãos, hão de gerar cristãos. Esta vida medíocre da fé não gera nada. Isso por um lado, e por outro lado, falávamos há pouco da perseguição que era feita a estes mesmos cristãos, e esse é o dado curioso, é que estes homens e estas mulheres morrem no quadro de uma perseguição geral dentro do Império, e essa perseguição visava eliminar a fé, como é evidente. Exatamente. E o que é curioso, e a história demonstra, é que, e por isso é que Tertuliano faz essa síntese belíssima, é que o sangue destes mártires, ou seja, aquilo que devia ter sido o fim, acabou por ser semente. Foi sempre ou seja, teve o efeito exatamente contrário daquilo que era pretendido. Portanto, um historiador não pode dizer isto. Um historiador tem que se cingir aos factos, ou àquilo, pelo menos, que nos chega dos testemunhos da história, mas, de facto, um teólogo pode balbuciar esta afirmação que vou dizer de seguida, que é... Esse também é o mistério da fé, claro, não é? Exatamente, que é a demonstração, pela via da fé, ou ao olhar da fé, de que, de facto, o que sustém a história da Igreja, o que sustém realmente a história deste povo, são os homens e as mulheres que o fazem, certamente, mas há aqui uma dimensão espiritual, ou seja, há o Espírito Santo, o Espírito de Deus a sustentar realmente esta história, porque não há outra explicação para percebermos como é que é possível que uma instituição como hoje a temos, que é a Igreja multimilenar, se tenha sobrevivido a perseguições múltiplas e tão dramáticas e tão drásticas como estas que estamos aqui a descrever. Como depois, ao contrário, com alguns momentos mais negros da sua história. Evidente. Então vamos voltar ao Lourenço, que tu já usaste a palavra. Ele era diácono do Bispo de Roma, do Papa Sisto II, e era um dos 7 diáconos, não é? Portanto, esta era a importância dessa instituição dos diáconos na altura da Igreja, e hoje também, de certa maneira, mas o Lourenço tinha concretamente uma função muito, muito própria, não é? Sim, o de estar mais atento ao serviço das mesas e do serviço das mesas junto dos pobres. Portanto, essa era a sua missão fundamental, ou seja, dentro daquilo que era a organização da própria Igreja Romana, digamos, das estruturas de governo e de gestão, pois houve sempre esta preocupação, isto muito também influência, de certa forma, também do pensar e sentir imperial. A Igreja aqui começa também ao lado positivo deste período histórico. A Igreja começa, no bom sentido, a imitar algumas estruturas administrativas, ou começa a ganhar alguma organização interna. Sim, ou a perceber que precisava de alguma organização para poder corresponder à missão que lhe era confiada. Exatamente. Aliás, a questão dos diáconos vem dos Atos dos Apóstolos, exatamente esse cuidado com os pobres, sim, com as viúvas. Com as viúvas, exatamente, dar uma resposta concreta. Lá está, eu digo sempre, os ministros, já aqui o dissemos, há uns programas atrás, os ministérios dentro da história da Igreja e na Igreja não nascem para dar poder a ninguém. Nascem da necessidade de responder a problemas concretos. E concretamente este Ministério dos Diáconos tem exatamente a ver com uma dimensão fundamental da fé, que é a questão da partilha dos bens. A partilha dos bens, e portanto havia a partilha dos bens entre os que mais tinham e os que menos tinham, e alguém tinha que gerir de facto essa partilha. Ser o administrador dos bens, exatamente, o gestor dos bens, portanto, gestão de recursos, diríamos hoje, recursos humanos e de recursos materiais, e os diáconos, e em particular Lourenço, era de facto um dos que estava alocado a essa função em concreto. E ele, como eu dizia há bocadinho, de facto, o que marca o seu martírio, digamos assim, é esta proximidade muito particular que ele tinha para com o seu
Papa, o seu bispo, que ao mesmo tempo era, digamos, Papa, por ser bispo de Roma, essa é a questão. Como hoje, exatamente, e que, portanto, acaba por, como ele e com ele, padecer também do mesmo suplício, padecer também do mesmo martírio. E isto é muito interessante, como eu dizia na introdução, de facto, desta colagem a todos os níveis e até às últimas consequências. Mas é curioso. Mas há uma coisa engraçada, não sei se eu tenho aqui neste meu livrinho, e portanto, porque eu acho que é muito interessante, porque eles foram de facto martirizados na mesma altura, mas não no mesmo dia. No mesmo dia, não no mesmo dia. Sim. E então há aqui um diálogo que nos chegou, enfim, entre a lenda e a legenda e a história concreta, que o Lourenço se terá voltado para o seu bispo, para o seu pai. Nós ainda hoje dizemos que o bispo é o nosso pai na fé, não é? Ainda dizemos isso. Onde vais, pai, sem o teu filho? Nunca até agora ofereceste o sacrifício sem o teu diácono. O que é que te desgostou? Desconfias da minha fé ou pensas que não sou suficientemente valente para te acompanhar nesta hora? Vais negar a quem admitistes aos sagrados ministérios que seja teu companheiro, se é preciso derramar o sangue? E então o Sisto II, não é? O bispo de Roma, enfim, ter-lhe respondido: meu filho, ainda não chegou a tua hora, brevemente me seguirás dentro de 3 ou 4 dias. Enquanto isso não acontecer, cumpre o teu dever, cuida dos pobres, vela pelos bens da Igreja e que Deus te abençoe. Isto, seja mais ou menos verdade, é muito bonito, porque era sublinhar exatamente esta relação que tu estavas a falar, de esta relação filial entre o bispo e o diácono, no caso, não é? Sim. Os padres, nesta altura, ainda não existiriam, digo eu. Viriam mais tarde. Os padres como presbíteros, como nós o conhecemos. A figura hoje. do presbítero. O bispo era e depois eram os diáconos para hoje. Exatamente. Isto é interessante, eu estou aqui a meter estas coisas porque é interessante na questão da história, para a gente dizer, isto foi sempre assim. Não foi nada sempre assim. E é preciso que vá mudando também alguma coisa. E é curioso porque agradeço aqui a citação, digamos assim, desse diálogo entre os dois, porque eu não tinha pensado trazê-la, mas permite-me agora, uma vez que a citou e que a trouxe, dizer aqui dois ou três apontamentos relativamente precisamente a esta questão que aqui levantou, que é o que é que se pode de facto saber da história destes homens. Estamos a falar de biografias ou de referências muito antigas e de algo que aconteceu há 2000 anos, sensivelmente, e que, portanto, não é fácil lá chegar. E relativamente à figura de São Lourenço, as fontes históricas, ou seja, os primeiros relatos, os relatos mais antigos e mais fidedignos que temos daquilo que foi a sua biografia, quem ele foi, já são do século IV. Portanto, cerca de 100 anos depois da sua morte. E o que nos dizem é muito pouco, como costuma acontecer. E por isso é que ainda bem que foi o Padre Mendes o primeiro a referir essa questão. Não sei se isto é a história, se é a lenda, mas ainda bem que o fez, porque é precisamente estes espaços vazios que a história deixa, que depois a tradição, a espiritualidade, a própria fé popular, digamos assim, vai preenchendo com pormenores, e já lá chegaremos também ao pormenor curioso daqui da biografia e do martírio de São Lourenço, que é conhecido certamente por todos. Mesmo aos Evangelhos, nós não vamos falar disso agora, mas nós temos os 4 Evangelhos chamados canónicos e temos depois todos os Evangelhos apócrifos que exatamente. Vêm preencher esse vazio que não foi a preocupação dos evangelistas, mas que a piedade popular gostaria de saber mais pormenores, não é? No entanto, e não obstante estas dificuldades, a documentação existente e que nos relata os aspectos essenciais da vida e da biografia, portanto, de Lourenço, apesar de ser muito antiga e muito sóbria, é consistente. Ou seja, aquilo que nos é dito sobre este santo, este mártir, é consistente nas diversas fontes. Ou seja, não há grandes variações. Sim. O que indica que são verdadeiras. São muito, exatamente, muito próximas da verdade. E é só o Papa São Dázamo que nos fala de forma genérica dos diversos suplícios que ele terá padecido e, mais concretamente, do tal tormento do fogo, curiosamente, sem aludir especificamente à questão da grelha.
que é, como sabemos, a marca iconográfica. Sim, daqui a bocadinho vamos ver, porque o São Lourenço era um santo com muito bom humor, com muito sentido de humor, e há dois pormenores que são realmente muito interessantes. Eu depois ainda queria fazer, mas tu continuas, uma citação do Santo Agostinho, que é muito interessante, a não ser que a faças tu, mas que é muito interessante, exatamente para ver a importância que o São Lourenço teve, enfim, para diante. Mas diz. E será Santo Ambrósio, mais tarde, portanto, que até ele não se conhece muito mais pormenores. Sabe-se algumas coisas, e o que se sabe é de facto fidedigno, portanto é transversal a diversas referências históricas, mas não se conhece mais outro pormenor assim particular. É Santo Ambrósio, curiosamente, que relata de forma mais detalhada vários episódios do seu martírio, o que, para quem analisa essas questões, ou quem lida com esse tipo de questões, deixa entrever, pressupõe que nessa época já existia, então, de algum modo, a tal paixão de São Lourenço, ou seja, já havia uma tradição em torno da figura, e nessa tradição, muito provavelmente, já tinham sido enxertados elementos que, não sendo históricos, como dizem os italianos, não era vero, mas era bem trovato. Ou seja, podiam ser verdade, mas estava bem visto e era bem plausível que assim tivesse sido. E sobretudo, alimentavam e fortaleciam a fé ou a piedade popular, que é uma coisa interessante. Sem dúvida, porque essa é outra questão, também de certa forma transversal a todas essas biografias e estes mártires dos primeiros séculos. Todos eles, ou pelo menos a sua grande maioria, tocam e são, digamos, representados, quer nas suas biografias, quer na sua iconografia, porque isso também é outro dado interessante, de uma forma muito plástica. Não são santos, ao contrário de outras configurações iconográficas em que, imaginemos, as imagens de Nossa Senhora ou as invocações de Nossa Senhora, é preciso às vezes estar muito atento para perceber qual é que é a invocação que está ali em causa, se não tiver uma legenda por debaixo, no próprio pianha da imagem. Uma Nossa Senhora das Dores, numa terra pode ser uma Nossa Senhora das Dores, na terra ao lado é uma Nossa Senhora dos Aflitos, e por aí adiante. Uma Nossa Senhora da Boa Viagem pode ser Nossa Senhora da Boa Esperança. Quer dizer, não há grande alteração iconográfica, os elementos não são muito definidos. Aqueles elementos que nos ajudam a identificar uma imagem, isso é uma questão interessante. Exatamente. Que já lá vamos, mas isso é muito importante. E no caso destes mártires, eles são muito bem... É clarinho, é clarinho. Olhas para ele, ok, já percebe-se perfeitamente como é que aquele homem, como é que aquela mulher morreu. A forma como a tradição encontrou de plasticamente representar o dia natális, o dia do nascimento para Deus e para a glória daquela pessoa, fica muito... E isso ajuda... também explica de certa forma o seu sucesso, a sua fama, porque de facto mais rapidamente e mais facilmente o povo comum, que percebe nada, entre aspas, deixem-me dizer desta forma, de iconografia, mas vê um santo agarrado a uma grelha, rapidamente identifica com... E sobretudo que não lia propriamente as histórias, não é? Portanto, não sabia ler, mas de facto havia uma representação viva que entrava pelos olhos dentro e que imediatamente identificava de facto o santo. Mas vamos então a esses dois momentos da história, não sei se queres dizer alguma coisa, que era um dos objetivos do imperador de Roma e de quem em nome dele fazia estas tropelias, era exatamente também apanhar, roubar, digamos assim, os bens da Igreja, porque supostamente a Igreja era muito rica para aqui e para acolá e queriam de facto esses bens. E como São Lourenço era de facto o responsável dos bens da Igreja, já depois da morte do Papa Sisto II, uns dias depois, então aconteceu esse momento. Se quiseres avançar já por aí. Sim, podemos ir por aí. É que, de facto, esta perseguição de Valeriano é explicitamente dirigida, ou particularmente dirigida, aos bispos, aos diáconos e aos presbíteros, aos poucos que já poderiam já existir, mas neste tempo ainda seriam muito poucos, certamente, mas também aos cristãos com particulares capacidades financeiras, vamos dizer-lo desta forma. E ele, ao ver que, de facto, Lourenço era um diácono, primeiro, logo por aí, tinha que morrer, fazia parte da estrutura. E ainda por cima,
passa a expressão, responsável por distribuir os bens, lá está, o imperador estava de fora, não entendia muito bem a origem desses mesmos bens. Mas aqueles bens tinham como origem a partilha dos membros da comunidade cristã de Roma. Que ele nem saberia bem de que bens é que se trataria, mas soou-lhe que aquilo poderia ser um bom negócio, digamos assim, e vai daí e persegue também, além destas figuras, digamos, da hierarquia, que era o rosto visível da Igreja, também persegue os cristãos mais abastados. E ao dar-se conta que de facto Lourenço havia inclusive dentro dessa estrutura um diácono responsável pela distribuição destes bens, que ele imediatamente imaginou serem de alta monta, então vai daí e tinha mesmo que lhe resolver o problema e digamos, persegui-lo e arranjar a forma, digamos, de o eliminar. O que é certo, e por isso é que Lourenço, depois da morte, depois do martírio do seu bispo, é preso, conduzido perante, e agora sim, o tal momento interessante, que faz parte da tradição, conduzido perante o imperador, que lhe exige, então, contas desses mesmos bens que administrava, para perceber quanto é que poderia ser ali o pecúlio, digamos assim. E que o manda trazer esses bens e manda entregar esses bens. Lourenço pede-lhe algum tempo para apresentar essas contas e esses mesmos bens e não faz nada mais do que... E parece que pede mais, parece que lhe pede carros e pessoas para o ajudar a recolher, que eu acho isso muito interessante, não é? Sim, ele conseguiu, vamos dizer, enganar o imperador, isto é dizer, muito bem, então eu vou recolher, mas olha, preciso de carros, preciso de pessoas para me ajudar a fazer, porque é muita coisa e portanto eu tenho que trazer. E reúne nada mais nada menos que os pobres da cidade de Roma. Recolhe sensivelmente, fala-se de cerca de 1.500 pobres, portanto imaginemos agora sem abrigo, abandonados, estropiados, enfim, tudo o que possamos imaginar que seria, deixem-me dizer desta forma, olha, para usar uma expressão do pai Américo, o lixo das ruas de Roma, que também já havia, claro, daquele tempo, e apresenta-os de novo, ele à cabeça, vem a procissão atrás daquela literalmente uma procissão, multidão sim, de gente atrás dele, e apresenta-se de novo diante do imperador, acompanhado por estes homens e mulheres, esta imensidão de gente, e diz ao imperador: estes são os nossos tesouros. Estes são os tesouros da Igreja. Estes são os tesouros da Igreja. Que é uma frase fabulosa, porque ainda hoje os pobres são o maior tesouro da Igreja, sim, ainda que a gente não saiba muito bem como é que há de fazer, mas sim, estes são os tesouros da Igreja. E isto naturalmente teve consequências. Claro, o imperador não achou piada nenhuma à piada, manda-o açoitar, é dilacerado e queimado com placas incandescentes, mas ainda assim sem resultado. No momento de sua morte ainda chega a converter um soldado, um romano, o próprio soldado chamava-se Romano, que é imediatamente também martirizado com ele. Faz-nos lembrar certamente, e agora lá está, se é dado da história, se é dado da lenda, mas sempre podemos aqui identificar várias colagens com o próprio crucificação de Cristo. Estavas a pensar no bom ladrão. No bom ladrão, claro. Seguem-se 9 suplícios até que é tomada a decisão de o condenar ao tormento da grelha. E agora sim. E essa história da grelha é de facto uma história também ela muito interessante para já, porque de facto São Lourenço aparece com uma grelha e lá está, se a gente entra numa igreja como a Igreja de São Lourenço no Porto, onde estivemos a quando da peregrinação vicarial, depois no final das visitas pastorais, depois a gente identifica logo rapidamente o São Lourenço como o santo. Condenado na grelha, ser assado lentamente sobre o fogo até expirar. Acho que os nossos ouvintes só... nem nas piores... faço aqui um parênteses. Alguns conhecerão uma série de filmes, não sei se está continuada, que era o Só, S-A-W, que era uma coisa maquiavélica de alguém se divertia a fazer os outros sofrer e então encontrava as formas mais, enfim, estapafúrdias, passa a expressão, de fazer... Mas cruéis. E cruéis também, de fazer sofrer aqueles que caíam nos seus esquemas. Poucos esquemas poderão ser mais cruéis do que este de amarrar um homem a uma grelha e deixá-lo arder e assar lentamente. É das coisas, de facto, uma crueldade, enfim, inenarrável.
E o que é certo é que no meio desse terrível suplício, o pobre do Lourenço teria ainda forças para dizer aos seus algozes, e agora vem a piada, já me podem virar e comer da parte que estava assada. Já me podem virar... Sim. Ou já podem virar, que deste lado já estava assado, e depois as traduções variam um bocadinho. Exatamente. Mas é muito interessante, essa ironia, esse bom humor que, enfim, que nós acreditamos porque é que ele é dito, mas que sim, de alguém que no maior tormento e sofrimento mantém o humor. E que está ao nível de, há bocadinho falávamos de Santa Perpétua e Santa Felicidade, que está ao nível dos cânticos, que elas também sendo martirizadas enquanto estavam a ser comidas pelos leões, literalmente, pois cantavam a Deus, louvavam a Deus. Como de muitos outros como relatos muitos outros, de paixões. Quer dizer, portanto, é esta... disse bem, ironia, mas ao mesmo tempo é a força. E sabemos, também sabemos, e está muito estudado, a força que dá o sentido do humor. O riso, a força do riso diante do mal, o sermos capazes de quebrar essa cadeia de negatividade, de ridicularizar o mal, não é? Exatamente, é uma forma de o vencer. É uma forma de o vencer. Ainda que, por exemplo, voltando não a esse tipo de sofrimento e de tormento, mas a vantagem, digamos, a alegria que há às vezes quando visitamos uma pessoa doente que está profundamente doente e sentimos que ela está em paz, é serena, não digo que esteja a rir disso, mas que leva com alguma leveza, e isso é muito importante, porque isso normalmente é a força da fé, habitualmente é aquilo que vem lá de dentro e que nos ajuda realmente a enfrentar esses momentos difíceis. Isso é um testemunho que eu acho, por isso é que eu acho que é inspirador, mesmo que certamente nenhum de nós felizmente vá ser assado numa grelha, mas esta certeza de que no meio das maiores dificuldades não perdemos a serenidade, não perdemos a esperança, não perdemos o sentido da meta para onde caminhamos. Sim. Isso parece-me importante. Sim, e esta nota, lá está, característica da biografia ou do martírio deste santo, foi isso que também permitiu fixar ainda melhor essa mesma tradição, essa mesma memória, e foi isso que, em meu entender, creio que não estou a dizer nenhuma asneira, poderá justificar o acolhimento e como dizia bem, a memória e a vastidão, digamos assim, do seu exemplo e dos relatos e dos exemplos, digamos assim, de marcas desse mesmo testemunho, quer desde o início, na forma como a própria comunidade de Roma acolheu, quer depois, ao longo dos séculos, para as múltiplas catedrais e igrejas que foram sendo construídas em sua memória e que se expandiram por todo o mundo, inclusive também chegando aqui em Portugal, em qualquer igreja, sim. Em qualquer igreja se encontra uma imagem de São Lourenço, e já para não falar das igrejas a ele mesmo, ou paróquias a eles mesmos dedicadas, como é o caso da paróquia de Irmesinde, na nossa diocese, que é dedicada precisamente a São Lourenço. Sim. Portanto, não, há vidas de santos que são de tal maneira impressivas que de facto se tornam muito populares, e aqui populares significa muito difundidos, muito presentes. Eu há bocado disse, não vou ler a citação toda, mas de facto mais ou menos uns 150 anos depois da morte de São Lourenço, não é? Em 10 de agosto de 258, não é? O Santo Agostinho, já bispo de Hipona, num dos 4 sermões que dedicou a São Lourenço, portanto, significa que de facto era uma figura muito presente e muito importante. Dizia: a Igreja Romana celebra hoje o dia do triunfo de São Lourenço, não é? Que é sempre, já há bocado usaste a expressão dies natalis, que é uma expressão muito bonita, é o dia do nascimento definitivo para a vida eterna. Nesse dia São Lourenço pisou o mundo que estremecia, isto é, que o fazia, enfim, viver, digamos assim. Eu estou a traduzir diretamente do espanhol, peço desculpa por esta presunção. Desprezou o mundo que o matava, e nestas duas situações venceu o demónio que o perseguia. Estais habituados a ouvir que ele exercia o ofício de diácono naquela igreja, nela distribuiu o sangue sagrado de Cristo, porque o diácono era também aquele que distribuía de facto a comunhão. Nela, pelo nome de Cristo, verteu o seu próprio
sangue e por aí por fora. Para dizer que, de facto, é uma figura muito presente na história. E do que é que ficaria, assim, a não ser que ainda possas querer dizer mais alguma coisa, mas o que é que ficaria desta vida de há não sei quantos séculos, estamos a falar do século III, e que nós hoje continuamos a venerar precisamente no dia 10 de agosto, a memória de São Lourenço. Exatamente, nós estamos a gravar na segunda-feira e, portanto, mesmo no dia da memória de São Lourenço. O que é que São Lourenço hoje, ou melhor, o que é que São Lourenço pode dizer aos cristãos de hoje? Como é que pode ser inspirador? Quais seriam aquelas, enfim, meia dúzia de coisas, mas isso não quer dizer que não possas ainda dizer alguma coisa de importante que eu não tenha sugerido ou perguntado, para que quem nos está a ouvir diga assim, bem, mas isso aconteceu há tanto tempo, o que importa para hoje, qual é o interesse para hoje? E este diálogo parece-me que é importante. A primeira nota que é a marca, eu gosto de dizer também que se os cristãos tivessem uma etiqueta como as peças de roupa, o nosso código de barras deveria, quando uma pessoa aproximasse daqueles aparelhómetros para identificar a peça, para ler, deveria de dar 3 resultados: fé, esperança, caridade. É um bom resumo, sim. E a caridade, de facto, é a marca da vida deste homem. Enquanto diácono, foi posto ao serviço da caridade, sendo-lhe atribuída uma missão muito específica, muito concreta, de repartir os bens, e, portanto, aqui uma caridade que é algo concreto, vivido como, não digo como profissão, mas como realização concreta de uma missão, de uma vocação, se quiserem. E isto é, de facto, uma marca de um cristão e, em concreto, a marca da vida e o testemunho de São Lourenço. Portanto, nós que ainda temos na memória de há 2 domingos a divisão e a partilha dos 5 pães e 2 peixes, de facto esta dimensão dos pobres e da caridade e da partilha seria então um primeiro desafio, um primeiro aguilhão, digamos assim, do São Lourenço. Aliado a um segundo, eu ia dizer em terceiro lugar, mas faz sentido se calhar dizê-lo já, que é a da justa e correta, equitativa distribuição dos bens. Porque estou a falar de São Lourenço, mas tendo por base o pensamento do Padre Américo e muitos outros santos e muitos outros autores. Nós muitas vezes estamos iludidos, ou somos iludidos em pensar que ser caridoso, e em particular para os pobres, é dar aos pobres aquilo que nos sobra. Ou seja, justiça distributiva. Quando, na realidade, aquilo que o Evangelho nos obriga ou nos exorta é uma justiça retributiva. É dar aos outros aquilo que lhes é devido. E, às vezes, dar aos outros aquilo que lhes é devido implica dar-lhes aquilo que mais nos faz falta a nós. Mas primeiro que a gente se convença de que os outros têm direito a algumas coisas, essa é que é uma parte difícil, digo eu. Esse é o problema. Esse é o grande problema. É perceber que o outro é pelo menos sujeito aos mesmos direitos que eu. Esse é o grande problema. O outro, ponto. Não importa de onde vem, da cor da pele, do que pensa, do que sente. O outro, filho de Deus como eu sou, mesmo que menos criado, de acordo com a minha fé, pode não reconhecer este Deus, mas se eu levo em consequência total aquilo em que acredito, aquele meu semelhante é um filho de Deus como eu, mesmo que ele não conheça o meu Deus. E isso é uma obrigação moral e ética fundamental, absoluta. Um pouco como dizia, lá está, é a inversão cristã da norma de ouro de Kant. A norma de ouro de Kant dizia apenas: não faças aos outros aquilo que não queres que façam a ti. Aqui a norma cristã é: faz aos outros todo o bem que queres que te façam a ti. E isso é totalmente diferente. Não é só o não fazer o mal. Sim, é fazer o bem. Para um cristão não chega não fazer mal, é preciso fazer bem. E por isso é que me leva a dizer também que o maior pecado é o da omissão. Porque é não fazermos todo o bem que podíamos e devíamos fazer.
mas isso já é... Sim, são outras reflexões que havemos de aprofundar, porque concretamente aqui na paróquia, com a questão do projeto Lava Pés, da caridade, nós precisamos, antes de mais, e em primeiro lugar, e isso também depois um outro santo nos há de permitir, se calhar, falar disso também, perceber do que é que falamos quando falamos de caridade, que não, sobretudo para ver se conseguimos ultrapassar a ideia da caridadezinha, que é dar uma esmolinha, dar uma esmola. Não, de facto não é isso. E São Lourenço ajuda-nos a perceber Exatamente. isso. E ajuda-nos a perceber que este exercício de ser verdadeiramente caridoso no sentido do pleno do Evangelho, de fazer uma justa administração dos bens ao nosso dispor, porque, e no concreto, como dizíamos há bocadinho, ainda por cima, passa a expressão, ainda por cima, passa a expressão, mas sublinho-a e ponho-a negrito, ainda por cima sendo esses bens resultado, eles próprios, de um ato caridoso, de um ato de caridade da própria comunidade. Aquilo que não é nosso, então mais bem gerido tem que ser. Claro. Aquilo que não é nosso, ainda mais bem gerido tem que ser. Claro. E ele fazê-lo, fez isto, e fez isto com, agora, 3 notas finais: coragem, porque não renunciou, não abdicou, e convenhamos, com sentido de humor e com uma ironia, não é, de mostrar ao imperador quem é que era a verdadeira riqueza, qual é que era a verdadeira riqueza da Igreja, os seus pobres. É interessante como os cristãos, sendo mais ou menos verdade, mas essa dos pobres é capaz de ser mesmo, como os cristãos guardaram esse sentido de humor e essa graça que ele teve, que é uma coisa... Numa total fidelidade ao ministério que lhe foi atribuído, que lhe foi confiado, portanto, o de servir às mesas, o servir a mesa do pão, do vinho, mas depois também servir a mesa dos pobres. Levar esse pão, esse vinho, essa vida nova para aqueles que mais dela precisam, e com algo em concreto. Não é só o alimento espiritual, o alimento material também. E a tirar as consequências. Celebrar a Eucaristia tem a consequência da nossa vida. Eu disse isso a propósito da tal divisão e partilha lá dos pães e dos peixes. Um cristão só pode ser eucarístico, e Eucarística é aquele que celebra a Eucaristia e que vive a Eucaristia. Isto é que deixa que a Eucaristia transforma a sua vida, não é? E não deixar de fazer isto tudo sem, também com uma... E daí o seu martírio, portanto, o seu martírio, e retomo e recupero o sentido explícito e concreto da palavra martírio, a sua vida também é um testemunho de fé, como eu dizia, de fé, de coragem, de caridade, de sabedoria, de capacidade de gestão, de fidelidade diante de um poder que é injusto. Não temeu, nem tremeu diante de um poder que ele sabia que estava sobre ele, digamos assim, que lhe é, enquanto poder, é a velha questão da distinção entre poder e autoridade. O imperador tinha todo o poder sobre a vida de Lourenço, mas não tinha nenhuma autoridade. Nenhuma. Ao ponto em que, de facto, Lourenço entregou. Não foi ele que lhe atirou, foi ele que lhe entregou a sua vida. Portanto, e fazer isto diante de um poder que é injusto, porque... como começámos a nossa conversa, não é? Porque deslia, porque desconhecia, porque temia essa seita que andava por ali a criar, a desestabilizar o culto, um modo de ser, e isso os imperadores romanos eram muito inteligentes, foram sempre muito inteligentes. Eles sabiam muito bem o poder de coesão, o poder de juntar, digamos, de agrupar o povo que a religião, fosse ela qual fosse, tinha. Eles sabiam que a argamassa que poderia, digamos, sustentar a comunidade, a sociedade, era de facto a fé. O império, no caso, não é? Exatamente, era de facto a religião. Sabiam dessa capacidade, dessa carga. E por isso é que tinham que ter também sobre a sua alçada. Sim, e neste momento, de facto, a religião ainda podia ser desestabilizadora, depois mais tarde hão de perceber que pode funcionar ao contrário. A seu favor e vice-versa. E a própria Igreja também se vai apercebendo que se não os consegue vencer, junta-te a eles. Ou seja, que de facto há ali
houve ali opções ao longo do tempo que de facto foi feita uma colagem entre estes dois universos. Com Constantino, sabemos, não é? A partir de Constantino, este deve haver, nunca vamos saber que conta final é que isso dá, se foi bom, se foi mau, isso ninguém consegue. Estamos 2000 anos depois, ou sensivelmente, Sim, em números redondos, estamos de facto a padecer ou a viver as consequências positivas e negativas disso. Mas de qualquer forma, Lourenço fica-nos na memória, ou deve ficar-nos na memória, como este santo, este mártir, que nos recorda de facto onde deve estar o nosso verdadeiro tesouro, na pobreza. A pobreza como um tesouro. As grandes dimensões da nossa fé. Muito bem, vamos terminar então aqui esta primeira parte do nosso programa. Falta-nos depois aquele acrescento por causa do domingo, e como noutros momentos, também hoje tu escolheste uma música que vai acompanhar ou terminar esta vida de São Lourenço. E que é uma demonstração daquilo que dizíamos há pouco, do acolhimento e da importância, da relevância que este mártir teve na história da Igreja, que levou a um grandíssimo, enormíssimo compositor como foi Palestrina a dedicar-lhe algumas peças, e é uma dessas peças que vamos aqui ouvir. Beato, ou Santo, ou Louva, ou Bendito Lourenço, é isso que aqui na interpretação de um estúdio de música antiga de Monte Real. Essa é a proposta. Ouçamos e tentemos deixar-nos elevar também para a música de Palestrina. Perceber como a música também traduz toda a intensidade desta paixão de São Lourenço. Deste martírio. Muito bem, vamos então ouvir.
Alargar as redes. Padre Manuel Mendes convida à procura da mensagem de esperança e os valores da Igreja Católica para os desafios de hoje.